conquistas, tantos livramentos, tantas coisas. E o culto, esse culto é justamente um dos objetivos é a adoração ao Senhor. É levar o nosso coração a levar a Ele com forma de gratidão e também, ouvir a voz do Senhor. É um momento que nós iremos ouvir a voz do Senhor. Nós iremos ouvir a Sua palavra ser ministrada aos nossos corações. Porque é a palavra de Deus que nos mostra, que a gente tem uma ideia do que seja a grandeza de Deus. Só a Bíblia relata isso. Não há outro relato senão a Bíblia Sagrada. E é por isso que nós cativamos tanto essa leitura, para que possamos tomar posse das promessas que tem escrita lá. Eu quero convidar as crianças nessa noite para estarem aqui na frente. A professora que estará, quem será hoje? Dona Graça. Convidar as crianças, Dona Graça, para estarem. Nós iremos orar por elas, para que o Senhor possa estar falando aos seus corações nessa noite. Elas são crianças, mas elas entendem, viu? Às vezes entendem mais que a gente. E por isso que Jesus falou: vinde a mim, as criancinhas, que delas é o reino dos céus. E nós precisamos, igreja, orar por elas. Sempre com as mãos aqui para frente, para essas crianças, para a professora Dona Graça, que vai ministrar os corações dela nessa noite. Vamos orar por elas. Pai de amor, nós, nesse instante, Senhor, nos colocamos a vida dessas crianças em Tuas mãos, Senhor, porque Tua palavra diz que delas é o Teu reino, Senhor. E nós oramos, Senhor Deus, por ela. O Senhor neutralize, Senhor Deus, toda influência maligna, Senhor Deus, que o mundo tem jogado na sua mente, Senhor. Mas que nesta noite, Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, Senhor, possa vir, Senhor Deus, como palavra aos seus corações, transformando, Senhor Deus, a cada dia. E oro também por Dona Graça, Senhor Deus, que ela possa se colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que ela possa transmitir nessa noite para essas crianças. E assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Essa noite vai ministrar a palavra aos nossos corações, nosso pastor André. Gostaria de convidá-lo aqui na frente. O pastor André é uma pessoa muito querida nossa, Não faz muito tempo que nós conhecemos, mas ele se tornou uma pessoa muito significativa e importante para nós, para essa igreja, E nós queremos orar pela vida dele e transmitir a palavra nesta noite aos nossos corações. Você possa estar orando por ele, para que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Senhor, nesse momento, mais uma vez, Senhor Deus, nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, interceder pela vida do pastor André, Senhor, por aquilo que o Senhor, o Espírito Santo colocou em seu coração, aquilo que ele estudou, aquilo que foi revelado no seu coração, Senhor Deus, que nessa noite possa ser transmitido, Senhor, à Tua igreja, que a Tua igreja, Senhor Deus, abra também o seu coração, permita que o Espírito Santo fale a ele. Eu oro, Senhor Deus, por ele, pela sua saúde, pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. O som está incomodando um pouquinho fora, né? Mas tem uns abençoados aqui na igreja, os irmãos do louvor, que vai estar com um somzinho aqui para ver se a gente se concentra um pouquinho, porque realmente fica difícil se concentrar. O diabo faz isso, né? Para poder atrapalhar a vida do crente, para que a gente não ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E às vezes, como fica lá, nossa mente está tão desconsolada, desorientada, de tantas coisas que a gente passa na vida,
e termina a gente perdendo realmente o momento daquilo que Deus quer responder a cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta que você veio aqui esta noite para poder adorar ao nosso Deus, para poder glorificar o nome dele, mas, como o pastor Samuel também falou, você também veio buscar, você quer ouvir Deus falar. Eu já ouvi Deus falar, eu estava ali logo no início do culto, o pastor Samuel deu uma palavra, eu disse: eita Deus, ele falou comigo agora. Isso é bom, porque a gente tem a certeza que o Espírito de Deus está presente aqui no nosso meio. Bethesda, igreja, essa igreja é casa de misericórdia, é isso? Vamos colocar de pé? Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 9 ao 11. Aquela confissão que a gente tem guardado na mente da gente. Claro que lá em João, 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é isso apenas que a gente precisa aprender aqui nesta noite. Esse texto que nós lemos aqui, que a Bíblia fala, é um texto que narra bem a história de uma confissão, de uma oração com conteúdo. É interessante, amados irmãos e ouvintes, que assim como uma pérola, a oração feita por Jabes ou Jabes, dependendo da tradução que você queira, ela é uma grande arma poderosa que foi usada naquele momento para que Deus mudasse a situação da vida dele. Em 1 Crônicas, na forma de uma curtíssima biografia, a gente pode ver que Deus mudou a vida do seu filho. Amados irmãos, pouco sabemos a respeito, além do que o texto informa em 1 Crônicas 9 ao 11. A seção contém informações sobre Jabes, uma oração que ele fez. Não fala tanto quanto outros que oraram a Deus e tem uma biografia muito maior. Inclusive a gente tem uma biografia muito maior do que a de Jabes, nesse sentido de poder falar, de poder trazer uma história. A Bíblia diz que sua mãe lhe deu um nome que significa dor, tristeza. A Bíblia diz que, em função de um parto difícil que ela teve, ela também informou, através do seu comportamento, da sua fala, da sua expressão, da sua linguagem, o quanto foi difícil aquele parto. Eu tenho certeza que algumas mães, mulheres que estão aqui, que são mães, e até outras que possam nos escutar depois, em qualquer outro dia, possa dizer que realmente o meu parto foi um parto difícil. Doeu. Pastor, eu fui ter normal, passei 7 horas com dor. Quando foi no finalzinho, tive que fazer cesárea. Não acontece isso. É difícil. Mulher sofre demais, né? Meu Deus do céu, como mulher sofre. Mas homem também sofre do lado da mulher. É impossível manter, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, sem um padrão consistente de confissão diária de arrependimento. A confissão e a purificação são maneiras básicas, através das quais crescemos e nos tornamos a imagem de Cristo Jesus. É por isso que é preciso nós estarmos sempre confessando uns aos outros, isto é, conversando
medo errado, irmãos. Vou fazer 18 anos de ministério agora no dia 7. E pense no lugar para ter fofoqueira dentro de uma igreja. Era para ser o contrário, né? A gente reclama tanto do mundo lá fora, do trabalho, da faculdade, das nossas famílias, mas dentro da igreja, um lugar de acolhimento, de misericórdia, de compaixão, uma comunidade terapêutica, às vezes adoece as pessoas, principalmente que estão à frente da igreja. É impossível ter uma vida cheia do Espírito Santo sem confessar. De fato, o Salmo 66, depois você lê, verso 18, diz isso. A falha em participar regularmente da confissão bloqueia completamente o fluxo de orações respondidas. As pessoas fazem, pastor, eu oro tanto, eu jejuo tanto, mas Deus não me escuta, pastor, por que será? Pastor, reflexão. Tiago diz que a gente não sabe orar, não sabe pedir. Quando pede, pede mal. E quando pedimos é para os nossos deleites. É interessante a gente parar e pensar sobre isso. Se tivéssemos guardado um lugar dentro do nosso coração para Deus, constantemente, não só no domingo à noite, nós pecaríamos. Se tivesse guardado um lugar para o pecado no meu coração, o salmista disse, nunca teria o nosso Deus, parafraseando. Para que a confissão seja genuína, amados irmãos, é preciso que seja completa. O salmista diz em Salmo 139, verso 23, somos na Deus vivenciar uma conduta que de Deus. Quando o pastor Samuel falou o desejo que a igreja tem, que a liderança tem, que todo pastor tem, que as ovelhas leiam a Bíblia, irmãos, nesse momento da oração, aquele texto que você leu, o Espírito Santo vai te lembrar. E essa é a resposta de Deus para a tua vida. Não é aquela caixinha de surpresa, algumas pessoas compram e dizem, Deus vai falar comigo, deixa eu abrir aqui. E aconteceu que indo pelo caminho, não é assim. Deus não trabalha com mágica nem com bruxaria. Deus trabalha com a internet da sua palavra. Uma vida de oração bíblica, balanceada, requer tempo diário, significativo de confissão. Então Deus poderá realmente encher e nos conceder o poder do Espírito Santo dele. Jabes orando, uma oração com conteúdo, amados irmãos. Jabes foi ilustre mais que seus irmãos. Sua mãe lhe concedeu, dizendo, porque com dores dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, repito mais uma vez, ó Deus, te peço que me abençoes e alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus concedeu, porque ele tinha pedido
tristeza. Talvez você tenha ouvido na sua infância, na sua época de estudante. Talvez você, mãe, você, pai, já chegou para o seu filho e disse: ah, que mestre, quando crescer vai ser uma bênção. Se você já ouviu mãe ou pai dizer uma coisa dessa, amaldiçoando seus filhos, às vezes nem fala, mas pensa. E Deus esquadrinha, Deus sonda aquilo que está dentro do nosso coração. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o que é que o salmista diz? Deus, ele já escutou. Amados irmãos e ouvintes, essa herança era gerada a partir do nascimento. Essa herança que Jabes tinha recebido era a herança que a sua mãe tinha lhe dado. Informa a Bíblia que Deus escutou, concedendo o que ele lhe pedia. Graças à bênção de Deus, Jabes se tornou membro de uma ilustre família. Digo, se tornou um ilustre da família. É interessante que a primeira coisa que eu aprendo é que Jabes não aceitou o significado do seu nome. O pronunciamento da vida que ele iria passar. Talvez você não esteja ainda ligado na mensagem, mas olha, vou repetir. Ele não se acomodou com a profecia daquilo que a sua própria mãe lhe colocou. E colocou nos seus ombros. E disse, ele ouviu, já dizer, não concordou. Ele não concordou com isso. No Antigo Testamento, a escolha do nome de um filho, irmãos, tem a ver com as visões, com as experiências dos seus pais, por ocasião do nascimento do seu filho. O seu filho é sempre uma expressão do seu desejo. Não é assim? Jabes era um nome novo, inventado naquela hora por sua mãe. Ele era pessoa apenas no momento. Só naquele momento não cogitou o impacto do nome de Jabes. Ela não pensou no futuro dele, que não é só o momento que estamos passando, porque isso tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa, as dores passam, tudo passa, irmãos. A Bíblia diz, como foi falado no louvor, na ministração, que haverá um dia que não vai haver mais noite, não vai ter dor, brinca, prosa, vai ter angústia, depressão, síndrome do pânico, não vai ter a síndrome do coração partido, eles que sofrem, que choram. Ela não pensou no futuro. Talvez você não esteja pensando no seu futuro, esteja pensando apenas no aqui e no agora. E quando você vai para o aconselhamento pastoral, aí os pastores dizem a você: calma, que Deus está no comando. Mas é porque Deus está assim no comando. Porque Ele não está vendo apenas o aqui e o agora, Ele está vendo no projeto de Deus para a tua, para a minha, para as nossas vidas. Na cultura hebraica, o nome tinha um peso muito grande. Pais eram cuidadosos nas escolhas do nome dos seus filhos. Muitos se esforçavam para que as suas vidas honrassem os seus nomes. Como cristãos, honramos o nome que recebemos de Jesus Cristo. Como crentes em Jesus Cristo, você honra o nome dele. Talvez seu nome não seja bíblico. Pega bem isso. Seu nome não seja bíblico, mas através de Jesus Cristo, Deus te deu uma paternidade. Filho de Deus.
Nós éramos criaturas e passamos a ser filhos por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. E isso é para alegrar sim o coração da gente, porque hoje eu posso dizer: quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Ah, mas fulano está falando, está dizendo, está acontecendo, não interessa. O seu Pai, o Deus, o Criador, o Senhor, Ele é o nosso Pai. A Bíblia diz que sim, a mãe amamentando o filho lá em Isaías, pode até esquecer, é difícil, mas pode esquecer o seu filho. Mas Deus nunca vai nos esquecer, vai nos abandonar. Amados irmãos, a nossa cultura agora significa muito menos quando se trata dos nomes. Lá no grego, o meu nome, André, significa maiúsculo, viril, robusto, nome bíblico, Mateus 4,18. Ainda significa viril, robusto, indica uma pessoa intuitiva, extrovertida, tem sempre ideias originais e brilhantes a respeito de tudo e gosta de debater com os amigos. Ainda a Bíblia mostra esse nome como meu nome. Faça uma pesquisa do seu nome, mas se seu nome não for ainda bíblico, você pode dizer: mas eu tenho uma paternidade. Deus tem, Ele é o meu Pai, e a paternidade é que eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus? Pesquise. Pesquise o que é ser filho e filha de Deus. As pessoas podem dizer que nós somos loucos, estamos numa histeria coletiva, que o mundo está passando, são tantas guerras aí, daqui a pouco a gente não vai ter tempo, nem vai poder mais cultuar juntos, e a gente poderia estar aproveitando a vida. Mas os filhos de Deus, eles estão aqui na igreja. Glória. Jesus Cristo, quando vir buscar a sua igreja, Ele vai trazer aqueles que são filhos, não criaturas. Glória a Deus. Somos adotados. Deus é o nosso Pai. Jabes, ele tinha essa concepção. A propósito, os pais devem estar atentos às escolhas dos nomes dos seus filhos. Ainda acho que os mais lindos são os bíblicos, claro. Também porque são capazes de incutir na criança o sentimento de pertencimento ao povo de Deus. Imagine você coloca o nome do seu filho, nome bíblico, e aí você começa a contar a história ao seu filho, à sua filha. Quem era Esther? Quem era Maria? Quem foi João Batista? Quem foi Josué? E a criança começa a ter o sentimento de pertencimento, irmãos, de pertencer àquela comunidade. Mas mesmo assim, aqueles que estão me ouvindo, aqueles que ainda não fizeram isso, não tiveram oportunidade, não eram crentes, você vai falar sobre o que é ser filho e filha de Deus. Recebemos um novo nome: servo de Deus, embaixador do Rei. Há muitos nomes femininos e masculinos, vice-versa, em uma só pessoa. Há muitos nomes com sons estranhos. Há muitos nomes que reportam personagens que deveriam ser esquecidos. Em nossa cultura, em que a maioria das pessoas não sabem o significado dos seus nomes, eles não têm poder. E por isso os pais devem ser menos responsáveis. No caso de Jabes, seu nome era o resumo de uma vida anunciada. Ele não aceitou esse anúncio, não aceitou o sentido de se acomodar. E diz assim: não, peraí, eu tenho isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não preciso
Eu sou imagem e semelhança de Deus, porque eu resgatei isso através de Jesus Cristo. E aí agora eu não vou me acomodar, eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou servir mais, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estar mais na igreja, eu vou chegar cedo, eu não vou chegar no final do culto, eu não vou dar desculpas para mim mesmo. Aí eu vou estar no ensaio, não porque o pastor ou a pastora vai estar olhando, mas porque Deus vai estar vendo meu comprometimento. Amados irmãos, seu nome era para fazer dele um homem tímido, mas ele se recusou a viver andando e olhando para baixo. Jabes não aceitou a herança emocional, Jabes não aceitou ser pequeno, apagado, expressivo e curvado. Sua oração revela o seu desejo daquilo para o que ele queria que Deus fizesse. Qual é a sua oração hoje? Você veio aqui nesta noite e você está orando por quê ou por quê? Você veio à igreja hoje por quê? Isso me leva a crer no segundo ponto, que Jabes não aceitou as condições materiais. Veja só, quando Canaã foi colonizada pelos israelitas, cada família recebeu uma herança inicial. Uma herança de terras. Os limites geralmente eram território dos povos. Cabia aos novos proprietários ampliar as suas fronteiras. Muitas famílias, eu vivi assim e vou morrer assim. Mas você é crente agora, não me interessa. Eu sou assim e não vou mudar isso. E às vezes não é nem uma palavra, mas um comportamento. Jabes não fez isso. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, mas eu estou dizendo aqui que Deus, ele fez o suficiente através da oração de Jabes para que Deus ampliasse a sua vida financeira. E aí eu fico pensando muito sobre a fidelidade de Deus. Quando nós somos infiéis, Deus ele continua sendo fiel. Imagine se eu for fiel. Eu não vou entregar o dízimo não, porque eu pequei isso, aí eu vou. Não adianta que Deus não vai receber. Está pecando duas vezes, né? Porque a intenção, ou na verdade a desculpa, é essa. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava aqui pensando antes de vir pregar. Porque as igrejas estão passando por muita dificuldade. E a dificuldade, sabe qual é? De manter a igreja aberta para poder estar com os irmãos cultuando, para que os irmãos não estejam lá fora. E aí a pessoa chega e faz: mas pastor, eu ganhei R$1 esse mês. Você pega uma caixinha e bota lá 10 centavos. Eu ganhei 1.000, você bota R$100. E na hora de entregar, eu vou entregar 50 centavos, 10 centavos. E fulano vai entregar 100. E quando para Deus é a tua fidelidade, não o que você tem financeiramente. Deus não olha como nós olhamos. Ele olha todos iguais, de cima para baixo. O que a gente precisa fazer é continuar sendo fiel a Deus. Sabemos que o reino de Deus não é material, mas podemos ter uma vida digna, como o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado a sua descendência mendigar. Aquele que é justificado em Cristo Jesus. A terceira coisa, a experiência de Jabes guarda uma correspondência com as nossas experiências. Todos nós, todo mundo aqui, tem uma experiência. Cada de nós temos uma herança. Há muitos crentes que recebem herança, desculpa a expressão, mas miserável, vive miseralmente, tanto no plano interior quanto no plano material. O
ensinou só isso. Com certeza, vou dizer uma história agora, e verdadeira. Lá em Setúbal tem um médico muito renomado. O pai dele batia muito nele e no irmão dele. O irmão dele estava nas ruas, se drogando, bebendo, fazendo tudo que não presta para ele mesmo, para a família. E o médico, bem sucedido, foi ser entrevistado, foi até uma raiva evangélica. E aí perguntaram a ele: por que você é médico? Ele fez: são muitas coisas que aconteceram na minha vida. E aí o repórter parou, o entrevistador parou, deu uma pausa e foi para o irmão e perguntou a ele: por que você é assim? Ele disse: isso é herança do meu pai. Meu pai bebia muito, se prostituía, quebrava tudo em casa. Aí ele fez: por isso que eu sou assim. Aí o entrevistador volta para o irmão dele e faz: e aí, doutor? E o senhor? Então por que o senhor se tornou médico? Por conta do meu pai. Porque eu vi a miserável vida que ele tinha e eu queria ser igual a ele. Amados irmãos, nós temos o poder da escolha. Você não foi predestinado para ser miserável, para viver uma vida que está totalmente fora dos caminhos de Deus. Somos nós que temos 2 passos para trás, em vez de avançarmos, porque os nossos desejos, aquilo que eu quero, que eu sinto, é muito mais forte do que o que Deus quer. Mas por que, pastor? Apesar do nome que a mãe deu, o Senhor não fez de Jabes um ser triste, um derrotado, terrível, um mentiroso, um medroso. Deus não iria, preste atenção, desperdiçar o seu amor para fazer o subtrato do corpo, nada. Mas já nos fez, como a cada um de nós também podemos fazer. Ele fez uma oração com conteúdo. Ele não passou 24 horas orando, mas ele orou com o coração honesto. E disse: Senhor, eu estou aqui, Deus. Eu quero isso, Deus. Eu quero aquilo. Eu preciso disso. Mas o que eu mais preciso é da tua presença. A oração que a gente precisa fazer é uma oração que não vai alegrar a nossa carne, os nossos desejos mais primitivos que temos. Cada um de nós é obra-prima da mão do Criador. O saber disso, Jabes, ele justamente retraçou o seu próprio caminho, ressignificou. Ele estava indo por aqui e fez: não, peraí, o caminho é esse, o alvo é esse. O alvo não é o que eu quero, o alvo não é o que eu penso, o alvo é Jesus. E que melhor para poder me orientar? Jesus. E como é que ele faz isso? Por intermédio da sua palavra. Amados irmãos e ouvintes, lembrando disso, nós precisamos reescrever o nosso destino. A religião de Jabes não fez dele conformismo. Apesar do país que ele vivia, o Senhor não fez Jabes para ser acuado, mas fez o seu futuro brilhante. Não tome a religião, a denominação, como o salva-vidas. É Jesus que muda. É Ele que faz. Tudo isso que nós passamos, de título, de ganhar isso, de fazer aquilo, de não sei o que, e tantas outras coisas aí, isso passa.
precisando de Jesus no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, no seu consultório. Seja um bom profissional, seja honesto. Amados irmãos, eu vou pular por conta da hora. A quarta coisa, já orou corretamente, não no sentido formal, mas com conteúdo. Negativamente, ele pediu para não viver a maldição que recebeu. Ele pediu para não ter longe de si a mão de Deus. Você entendeu? E o que ele tinha de herança foi o que a mãe deu. Só que ele, de forma negativa, não aceitou. E disse: não, eu não quero viver longe de Deus. Eu não quero que Deus fique com as suas mãos longe de mim. Glória. Eu preciso das mãos de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Eu preciso das mãos de Deus sobre o meu ministério. Eu preciso da mão de Deus, das mãos de Deus sobre o meu casamento. Amém. Eu preciso das mãos de Deus sobre toda a minha família, parentes. Eu preciso das mãos de Deus em tudo aquilo que eu penso, que eu quero. Ele pediu para que a tristeza não fosse a companheira da sua vida. E aí eu pergunto: temos orado assim? Temos vivido assim? Positivamente, ele pediu para ser abençoado por Deus. Se não fosse uma tragédia, seria cômico. As pessoas não querem as bênçãos. Pastor, não quer um abençoador? Não. Quer viver uma vida momentânea, feliz, passou, acabou-se, depois pede a Deus outra coisa. Viver a bênção de Deus é viver uma vida sempre gradativa, juntamente com Ele. E aí, automaticamente, o abençoador vai estar sobre a sua, sobre a minha, sobre as nossas vidas. E as pessoas, às vezes, não querem, sabe por quê? Porque tem um compromisso maior do que a agenda de Deus. Quer aceitar Jesus, meu irmão? Não, pastor, não está na hora ainda não. Deus ainda não tocou no meu coração, não. Deus não tem que tocar no teu coração, não, meu irmão. Você tem que decidir: eu quero viver com Ele. A vida não está fácil. Os problemas estão aí. Já nos pediu para que Deus o preservasse do mal. E como a gente vai ser preservado do mal se nós não temos aquele que nos protege perto da gente, porque não queremos? Você quer Deus na sua vida? Você quer Jesus Cristo como seu Senhor, ou apenas como Salvador? Jabes orou por si mesmo, e isso é legítimo, como também é necessário. Oremos uns pelos outros na situação aflita. Sua oração pode depender muito das respostas de Deus. Seja egoísta, ore mais. Seja egoísta, leia mais a Bíblia. Seja egoísta nesse sentido, queira mais a presença de Deus. E quando eu falo de presença de Deus aqui, não é gritaria, não é meninice, não, é presença, é unção de Deus. E isso se dá para sentir, para ver no outro, a partir do momento que ele se dobra diante de Deus. A oração de Jabes deve ser vista por nós apenas como um conjunto, não apenas como um conjunto de palavras, irmãos, mas como a expressão de uma atitude de vida. Estou concluindo já. A oração de Jabes é a expressão de uma atitude de vida. É essa atitude que Deus quer de mim e de você.
uma expressão de vida. Ali ele entrega-se a Deus na sua oração, ao Deus vivo que pode todas as coisas. Ó Deus, disse ele, que me abençoe, te peço que me abençoes e alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. É essa que tem que ser a nossa oração. Amados irmãos, que a nossa vida, que as nossas vidas reflitam essas palavras de oração, e que a expressão da nossa atitude de vida seja justamente essa: pegar Deus e colocar no centro da nossa vida, do nosso querer. Que a nossa vida reflita não apenas nas palavras de uma oração, mas que seja uma abertura para Deus mudar as nossas vidas. E nós vamos orar nesse instante. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse o que você veio fazer hoje aqui. O que você veio buscar hoje aqui? Ah, pastor, eu vim adorar. Certo, você veio adorar.
que Deus faz. E Ele pode fazer isso na vida de cada um de nós. Vem aqui à frente, que nós vamos orar juntos. Vem você, vamos orar. Eu, você e o grupo que está aqui à frente. Não fica com vergonha. Tenho certeza que você quer que Deus mude a história da sua vida. Se está tudo bem, se realmente você não quer que Deus faça nada, não mude, está tudo direitinho da forma que você quer, você fica aí, não tem problema nenhum. Mas se você quer mudança, não se preocupa não, vem aqui à frente, que eu vou orar por mim, vou orar por você. Vamos orar uns pelos outros e vamos sim nos consagrar diante de Deus. Pode vir, minha irmã, não fique com vergonha não. Nós vamos orar nesse instante. Eu vou convidar um pastor para orar por nós. Alguém aqui, há uma outra pessoa que deseja vir aqui para que Deus pode vir, irmão. Continue a oração, irmãos. Não fica com vergonha.